É isso que a gente faz, não é? Ai, ai. Então, o ectoderma, eles estão, resumindo aqui, vocês já sabem, vínculo e relacionamento, né? Então, todos os conflitos que envolvem outros tecidos acabam se refletindo nele. Então, assim como todos os outros tecidos, é a primeira lei da onde vem a doença, né? O que aconteceu? Vem de um DHS que envolve temas de contato, separação, grupo, território, da manada, como esse sistema funciona, né? O que acontece? Exatamente como vimos antes, a segunda lei. Então, a segunda lei, ela tem a fase do conflito ativo, que é o DHS dessas questões, depois entra na fase de relaxamento, que é a primeira fase PCLA, depois a fase da prova dos 9 e a outra fase de regeneração, que é a PCLB. A terceira lei biológica, como essa doença se comporta? No ectoderma, ela vai se comportar na fase, como é um tecido mais novo, assim como o mesoderma novo, na fase ativa, ela reduz de função. Ela reduz de função ou vai ulcerar ou vai paralisar. Então, vai tudo vai reduzir, né? Então, ou ela ulcera ou ela paralisa. Na fase de cura, ela vai regenerar. Então, ela vai proliferar e vai voltar à função. Então, se teve uma paralisia, na segunda fase vai ser uma retomada de função. Isso aqui é exatamente como da semana passada. Os primeiros tecidos, que era o tronco cerebral, né, o endoderma e o mesoderma antigo, é o contrário. Na fase ativa, aumenta de função e na fase de cura, diminui a função, vai ter a regeneração. Aqui é o contrário. Qual o papel dos micróbios, os agentes que, segundo as 5 leis biológicas, os micróbios estão para nos apoiar? Então, aqui são os vírus e as bactérias. A quinta lei biológica, qual é o sentido disso tudo? Existe um sentido para eu me adaptar, pertencer ao grupo. Então, se eu vou precisar me fingir de morto, se eu vou precisar não falar o que eu quero, se eu vou precisar me paralisar, se eu vou precisar ficar cheirando uma coisa que, né, aguentando uma situação que é difícil respirar, para eu pertencer, eu vou fazer. Então, por exemplo, uma criança que ela vive num contexto que está passando uma briga na família, quer dizer, briga entre os pais constante, um ambiente ruim de respirar, é uma coisa ruim, estão sempre brigando. Ela pode ter um problema de asma brônquica. É uma situação ali difícil. Então, os pais brigando é uma ameaça no território, porque para a criança o território é os pais, né? O que ela vive ali para os pais, ela não conhece outra coisa que não com os pais. Então, se os pais estão brigando, ela acaba tendo que se defender. Então, quando ela tenta se defender, ela pode ter uma asma brônquica, um exemplo, né? É uma das coisas. Então, o corpo, ele vai reagir de acordo com o que ele aprendeu na parte do seu desenvolvimento biológico. Às vezes, para o ser humano, fala assim, mas por que o meu corpo está fazendo isso? Por que o meu brônquio está dando esse problema se vai ser ruim para mim? Aí a gente volta para aquela primeira aula, para a primeira e segunda aula do curso, né? Que o desenvolvimento dos tecidos, essa lógica que o Dr. Hammer trouxe, é baseada na filogênese, né? E na embriogênese. Então, cada tecido ele vai se desenvolvendo no sentido biológico de proteção. Então, por exemplo, como eu falei lá, um peixe, né? Um peixe que para ele fica fora d'água, ele incha, então ele vai segurar o ar. Então, o tecido do endoderma, ele tende a crescer, no sentido que se eu crescer, eu seguro mais o ar. Então, aquele filminho que eu passei, vocês lembram do filminho da gazela que se finge de morta e depois treme? Vocês lembram daquele filme? Ela ficou paralisada. Por quê? Porque era uma situação de ameaça. Então, eu vou paralisar para que eu possa ele ver que eu estou morta, e aí o leão vai embora. Quando o leão vai embora, ela começa a tremer e ela volta a andar. Então, no corpo, na resposta biológica do corpo, muito antes do nosso pensar, o corpo reage com uma forma adaptativa. Daí a nossa briga, porque uma coisa é como os tecidos reagem, a outra coisa é como a nossa consciência entende. Então, fazer as pazes com o nosso corpo é fazer as pazes com o nosso instinto. Então, nós temos dentro da gente
uma parte instintiva, né, que é o nosso animal irracional que corresponde aos outros mamíferos. Então, a gente tem que aprender a olhar esses instintos, a dar um lugar para esses instintos, que a gente vai conseguir entender melhor o nosso corpo. Tá? Então, quando a gente se trata de córtex, ele é dividido dentro dessa linha das leis biológicas em duas partes. Numa área de função, então, o que esse córtex vai fazer em termos de função? Então, tem o pré-motor, que vai ser a parte da musculatura, né? O motor também, que também vai envolver com a musculatura, a parte das sensações, a parte do pós-sensorial, a parte visual e o territorial. Então, como nesse cérebrozinho aqui que está aqui em cima, existe uma divisão em termos de função. Então, um é para visão, o outro é para audição, o outro é para motricidade, o outro é para sensação. Então, é só uma questão de função, né? Então, que depois vocês podem ler com calma. E existe uma outra divisão que existem partes do córtex que tem a ver com a relação do território. Então, como eu vou ver a dinâmica dentro da manada, a dinâmica dentro dos sistemas familiares, aonde isso fica mais visível, são nas áreas do córtex territorial, que eles estão relacionadas à vida em grupo. Tá? Então, nessa divisão do Dr. Hammer, ele divide tudo que é não territorial, que todos estão envolvidos com contato, gente. Tudo é contato, mas existe uma parte mais geral, que é o contato geral, e tem as partes das dinâmicas do grupo. Quais são as regras dentro desse sistema, dentro dessa família? Como eu faço para me manter vivo, pertencendo dentro dessa família? Essas partes que estão muito agindo, sabe, sobre nós, é o que chama do córtex territorial. E todos os outros é não territorial. Ficou claro? Faz assim ou assim, ficou claro? Tá? Então, isso é só uma classificação. Quando você vai ver as dinâmicas familiares, territorial. Mas, de fato, tudo é contato. Então, aqui é só uma questão de função, que aí depois vocês podem ler com calma, né? Então, a diferença entre o córtex territorial e não territorial. Então, o que vai dizer que uma coisa é território, né? Nas minhas dinâmicas familiares, aquilo que mais me afeta como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com minha mãe, com meu pai, com minha família, aquilo que é o meu território, a gente vai falar sobre isso, e aquilo que não é territorial, né? Que é toda a outra parte do córtex. Então, o córtex territorial, ele tem um modo masculino e um modo feminino de sentir. Então, é um modo de ser. Então, isso quer dizer o quê? Aquilo que a gente recebeu da mãe e do pai já está influenciando a forma como isso vai se manifestar nesse córtex. Ele traz um outro contexto que existe um hemisfério cerebral esquerdo feminino. O hemisfério cerebral esquerdo, ele é feminino, ele representa o lado feminino, que é o lado ser acolhido, ele tem uma emoção mais de extroversão, mais de alegria, mais de mania, que ele chama de mania, no sentido de extrovertido, e o hemisfério cerebral direito, ele descreveu como o lado masculino, que é o que acolhe. Então, o esquerdo, o ser acolhido, e o direito, o acolhedor. Então, aqui ele já coloca que ele já separa a questão masculina e feminina, que tem a ver com as nossas questões de mãe e pai. O impacto no córtex territorial, ele vai sempre alterar a parte hormonal. Então, ele gera alteração na parte hormonal. Se ele afeta o lado masculino, que é o lado do homem, né, ele vai reduzir a testosterona. Se afeta o lado feminino, vai reduzir o estrogênio. Aqui ficou dentro uma parte aqui. Isso aqui depois eu passo para vocês aqui. Então, aí ele vai dizer, eu tenho que consertar, tem que me lembrar, tá, Pri, para passar para o PDF. Então, em relação também ao impacto, quando a pessoa sofre um impacto, vai afetar primeiro um lado e depois vai afetar o outro, né? Então, num segundo impacto, afeta diferente. Essas são questões que ele vai descrevendo depois. Mas o mais importante dessa diferença, o que faz considerar que é o territorial? Porque tem a ver com as questões familiares mais intrínsecas, do que eu recebi da minha mãe, do meu pai,
Então, tem relação com o modo feminino e o modo masculino de ser, afeta a parte hormonal e vai ter uma diferença muito grande se eu sou destro, se eu canhoto. Então, a lateralidade aqui é fundamental. De fato, a lateralidade é importante desde o mesodermo antigo, né? Só no primeiro, que é o endoderma, que a lateralidade não era importante. Isso aqui, eu gostaria que vocês respondessem brevemente. Vocês têm um papel aí, uma caneta para anotar? Tem? Então, é bem rapidinho, não pode demorar muito tempo, não. Então, fecha os olhos, respira fundo e eu vou fazer uma pergunta. Qual o seu maior desafio hoje? É relacionamento, trabalho, lazer ou família? Ou outro? Ou com você mesmo, autocuidado? Segunda pergunta. O o que são para você aspectos femininos? O que você considera como feminino? 3 coisas. E o que você considera como masculino? Agora você traz para sua mente, visualiza a sua mãe, respira, solta. Que aspectos positivos você vê da sua mãe? Ou um aspecto, ou 2 ou 3? E que aspectos negativos? E anota. Agora visualiza seu pai. Que aspectos positivos você vê do seu pai? E que aspectos negativos? Respira grande, solta e anota. Pergunta 4. Quem é mais feminino ou mais masculino para você, de acordo com a sua visão? Sua mãe ou seu pai? Inala grande, solta. Que aspectos mais femininos você encontra em si mesmo? Que aspectos mais masculinos você encontra em si mesmo? E agora fecha os olhos, respira, solta. Você diria que você tem um modo mais feminino ou mais masculino de agir? Em que especificamente? E anota. Isso.
Os aspectos femininos que você encontra em si mesmo têm mais relação com a sua mãe ou com seu pai? Os aspectos masculinos que você encontra em si mesmo têm mais relação com a sua mãe ou com seu pai? Respira grande, solta. E agora fecha os olhos e observe esses aspectos que você anotou. Quais deles são padrões que apoiam a sua vida e os que não apoiam? Quais desses padrões você sente que são bons e que apoiam você e quais não apoiam? Então você pode fechar os olhos, respirar grande, soltar, observar esses padrões que apoiam, esses padrões que não apoiam, que tem uma forma mais feminina e uma forma mais masculina. E você pode simplesmente visualizar a sua mãe e o seu pai, ou pessoas que representaram essa função materna e essa função paterna no seu sistema familiar. E você pode, eu agradeço por esses padrões que apoiam, e esses eu vou levar. E eu agradeço por esses que não fazem mais sentido para mim. Eu quero viver de uma forma diferente. E esses eu deixo com vocês. E aí, inala grande, solta, observando todo o seu corpo, que tem todos os registros de uma vida, podendo fazer as pazes com esses padrões. Inala grande e abre os olhos. Vocês observaram que existem padrões, né, que são modos femininos de agir, né, que a gente entende como padrões da mãe, outros que são padrões do pai, mas esses padrões femininos e masculinos, eles também são muito diferentes de família para família, né? Então, cada família, às vezes, vai ter uma qualidade que é mais feminina, uma qualidade que é mais masculina, e até você caracterizar essa qualidade, isso diferencia de cultura para cultura, de família para família, mas está envolvendo as nossas relações. Então, quando a gente fala até das questões do córtex territorial, que vai trabalhar essencialmente a forma como o nosso cérebro, como nossa ectoderma, que é regido por esse comando desse córtex territorial, ele responde de acordo com uma forma masculina e uma forma feminina de agir. Então, se eu sou... se eu tenho um conflito que vai pegar uma determinada coisa, eu posso atingir mais um lado, que é o esquerdo feminino, eu posso atingir mais o lado direito, que é o masculino. E quando isso acontece, tem alteração na parte hormonal. Então, aqui, gente, o objetivo é trazer assim, essa ideia para vocês que até a alteração da parte hormonal e a alteração da parte emocional, ela tem muito a ver com as nossas questões de infância, porque no que o Dr. Hammer trouxe, dependendo se atinge mais um lado cérebro, a pessoa pode ficar deprimida. Se ela atinge mais o outro lado, ela pode ficar mais eufórica. Então, até essas oscilações emocionais têm a ver com os conflitos que a gente passa. Então, ele traz essa coisa muito mais
intrincada de que o corpo e a psique andam juntos, completamente juntos. Então, a gente precisa investigar. Então, vocês depois podem fazer uma lista com isso aqui e ir investigando o que é o seu feminino, o que é o masculino para você, sua forma de agir, isso vocês podem fazer depois. Porque os conflitos que mais despertam, né, uma pessoa no córtex territorial vai refletir, né, essas dinâmicas. Mas o mais importante para a gente saber qual que é o seu território é você se perguntar por que e para que eu vivo? E lembrar que o primeiro trilho, o primeiro território é sempre com os pais. Então, por exemplo, aqui, né? Às vezes uma pessoa que, por que e para que eu vivo? Às vezes você pode, a sua vida, se sua vida for só o trabalho, de repente você vive só para o trabalho. Aí o seu território é o trabalho, é tudo que envolve o trabalho. Eu vivo para a minha família, então o meu território pode ser o meu trabalho e também ser a minha família. Então, tudo que envolve esses membros do meu território vai afetar esse grupo de áreas do ectoderma. Né, desse contato que pega essa parte do ectoderma. Então, isso pode mudar de tempos em tempos, o porquê e para que você vive. Então, é algo que é bom você sempre se perguntar, porque às vezes, de repente, você pode estar, por que e para que eu vivo? Se é só o trabalho, de repente, você pode descobrir que isso tem a ver com o aprendizado de família, que eu tinha que focar só no trabalho. E às vezes você quer viver outras coisas, quer viver um relacionamento, quer desfrutar, quer outras coisas, mas você não pode, porque para você eu tenho que ser suficiente aqui no trabalho, eu preciso viver para o trabalho, eu preciso ser eficiente no trabalho. Então, o território pode estar sendo só o trabalho, mas no fundo a sua alma quer viver outras coisas. Então, essas perguntas, elas vão trazendo, algo que você tem que sempre se perguntar, mas sempre relacionando que se aquilo que você, por que e para que você vive é porque você quer viver isso, ou porque é algo que você está vivendo porque você recebeu isso do seu sistema familiar. Teve alguém que eu atendi aqui ontem que foi bem esse ponto aqui, né? Que está aqui no grupo que eu, né? Deu um sorrisinho, entendeu, né? Então, é bem essa questão. Então, a gente tem que se perguntar sempre o porquê, porque às vezes você pode mudar o teu território. A gente sempre vai ter um território, mas isso pode mudar ao longo da vida. E se você talvez não muda, você vai estar brigando e vai estar sofrendo mais DHS. Então, se a pessoa está vivendo aqui só para o trabalho e, de repente, ela quer viver para desfrutar e ela está brigando com o trabalho, ela vai ficar sofrendo vários conflitos relacionados a isso, porque ela não quer mais viver nessa questão desse território. Então, aí é importante a gente se perguntar. E isso aqui, a gente falou no encontro, no terceiro encontro, que foi não lembro mais qual foi, mesoderma antigo. A gente falou no mesoderma antigo sobre esse triângulo, que são as dinâmicas familiares. Então, todo mundo tem as dinâmicas familiares, que dependendo do que aconteceu, às vezes você recebeu muitas informações difíceis e fica lá, você, quando criança, não tem muito o que fazer, então você fica como a vítima. Mas depois, para poder você conseguir lidar com esse sistema, às vezes a criança tem que ser o salvador da família, tem que ser aquele que vai dar conta de tudo, como essa paciente que eu contei que ela teve infarto, tem que dar conta de tudo, tem que cuidar de todo mundo, ela não pode se olhar, então ela fica como esse salvador. E tem outros momentos que tem outro que precisa que sempre tenha outro para controlar, para poder ficar bem dentro do sistema. Então, dentro de um sistema familiar, a gente sempre está oscilando nessas questões. Ora, a gente está muito na vítima, ai meu Deus, tudo acontece comigo. Ora, você está controlando tudo e ora, você está querendo salvar tudo. São as dinâmicas da nossa psique, a gente flui nessas dinâmicas, a gente falou muito nesse terceiro encontro, né? Então, isso aqui é algo que é importante a gente, de vez em quando, olhar aonde que eu estou num determinado momento. Então, pode ser que numa relação eu esteja muito na relação de salvadora, porque eu acredito que eu tenho que estar no salvador. Tem outro que eu tenho pânico de perder o controle, então eu também salvo para não poder deixar de controlar.
né? E aí eu fico brigando com as dores e acabo ficando nessa parte da vítima. Uma das coisas mais importantes para você desconstruir e sair disso é você reconhecer o padrão que você tem. Então, você reconhecer e olhar e falar assim, caramba, eu estou uma vítima dessa doença por muito tempo, eu estou uma vítima desse problema por muito tempo. Ok, então talvez eu precisei ficar nisso muito tempo para eu aprender tal coisa. Talvez através da dor eu aprendi a colocar os limites, eu aprendi a valorizar a vida quando eu estou na doença, eu aprendi... que cuidando dos outros, eu aprendi a ter que olhar para mim mesma. Quando você começa a reconhecer e fazer as pazes com o seu padrão de vítima, ou de salvador, ou de perseguidor, você consegue, vai dando vazão para sair disso. Então, o convite que eu faço para vocês é olhar o seu sistema familiar, investigar nas suas relações aonde você se coloca nisso. E aí você vai, né? Isso é intenso, gente, de fazer. Vou te falar que quando você para olhar, é intenso porque você começa a ver as posturas que você tem e aí o que tem é ficar em paz, né? Com isso. Então, lembrando que essas posturas, como a Eulália falou, o sintoma físico ele vem muito antes da psicologia. Então, a biologia ela vem antes da psicologia. Então, aqui eu anotei para vocês, é só para vocês depois terem isso, o que é o papel do perseguidor, o papel da salvadora, né? Aquele que eu tenho que controlar. Eu sempre controlo, assumo uma posição de controle numa família para eu poder, no fundo, eu quero ficar bem. Porque se eu perder o controle, parece que eu não vou nem me reconhecer. E uma pessoa, às vezes, tem que ficar na posição de salvadora, porque ela também só sabe estar nessa função. Então, isso é algo que é para vocês aqui, depois que eu não passar o PDF, vocês vão ter isso tudo aqui. É só para vocês lerem com calma e ter esse material. Então, ou seja, a gente está sempre na vida buscando uma compensação. Então, dia, noite, claro, escuro, congelamento emocional, compulsões. Então, essas questões, o relacionamento está sempre buscando uma compensação. Então, é natural que cada um assuma uma posição dentro de um contexto que for o que você consegue fazer. Então, você vai paralisar se é o que você consegue, você vai ficar no controle se for o que você se sente mais confortável. Uma pessoa vai se sentir mais submissa para poder, porque ela não consegue encontrar outro recurso. Ou seja, dentro de um sistema familiar ou de um sistema de trabalho, dentro do seu território, a gente sempre se adapta. Se adapta com o sentido de sobrevivência, para pertencer. Então, isso é natural que aconteça até dentro dos animais. Tem um que vai comandar e os outros que vão ser, né, os comandados. Ou seja, é importante a gente perceber como a gente reage nessas relações, porque isso vai dizer como o nosso corpo está reagindo. Isso aqui eu vou passar bem rapidinho, mas é só para ver que às vezes a gente distorce a realidade. Depois eu passo esse filminho para vocês. O cachorrinho, ele fica querendo brincar com a bolinha, mas tá brincando com uma estátua. Olha lá, ele fica parado ali e fica querendo brincar. Ele não sabe, ele fica horas ali. Esse filminho aqui tem horas. Ele fica aí tentando brincar, né? Ou seja, é exatamente isso que a gente faz muitas vezes, né? A gente faz isso com a gente o tempo todo.